Olá, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu sou César Marques, a gente está aqui direto da nossa redação e eu queria falar com você hoje um assunto muito importante, um assunto que está preocupando muitos brasileiros, inclusive isso vem mudando o humor de muitas pessoas, principalmente da classe B e da classe C. Eu queria falar com vocês que existe uma inquietação que ela está diferente no ar. Não é só o preço da carne, não é só o aperto no final do mês, na hora de fechar as contas, não é só a política que anda mexendo com o humor do povo brasileiro. Há muito tempo a gente vem acompanhando o crescimento dessa insatisfação e tem algo mais profundo, mais silencioso, mais perigoso acontecendo no Brasil hoje. Eu queria falar com você que outro dia, em uma conversa dessas de bastidor, me trouxe um retrato duro e que é a rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a gente viu esses dias aí, que subiu 11 pontos de acordo com as pesquisas. E me veio uma pergunta na sequência: onde é que está esse problema? Onde é que está o problema? A resposta ela não veio em tom ideológico, ela veio em tom humano. Não é uma questão de você ser direita ou ser esquerda, ser da extrema direita ou da extrema esquerda. O problema está na dívida da classe B e da classe C. É isso que vem mudando o humor do povo. Mas não é só a dívida tradicional. Não é só o cartão estourado, não é só o crediário da geladeira, da televisão, não é só o pagamento das contas mensais. É um tipo novo de dívida. É uma dívida que começa com esperança e termina em desespero. O Brasil, senhoras e senhores, passou décadas discutindo se deveria ou não deveria ter cassino. Debateu no Congresso Nacional, nas igrejas, nas ruas. Foi um debate amplo e que levou muito tempo. E, no fim das contas, o cassino ele não veio em forma de prédio iluminado, como a gente vê nos filmes em Las Vegas. Ele veio em forma de um aplicativo que cabe na sua mão, cabe na palma da sua mão. Hoje o cassino, senhoras e senhores, ele cabe no bolso, cabe dentro de casa, está no quarto do pai, no celular da mãe, às vezes até no telefone do seu filho. As chamadas bets entraram como entretenimento. Todo mundo aí já viu falar do jogo do tigrinho, com propaganda bonita, promessa de ganho rápido, linguagem jovem, influenciadores e até jogadores de futebol, apresentadores de televisão. Mas por trás da tela não tem jogo. Tem um sistema desenhado para fazer com que você perca. Um sistema desenhado para fazer você perder. E o mais cruel disso tudo é que ele está fazendo você acreditar que a próxima tentativa vai resolver tudo. Tem trabalhador, senhoras e senhores, que passa 20 anos sendo exemplar no seu local de trabalho. Pontual, dedicado, comprometido. Aquele trabalhador que nunca causou problema nenhum na empresa. E de repente ele muda. Atrasos começam a aparecer, o humor do rapaz oscila, a concentração some. Não é preguiça e também não é falta de caráter. Quem está devendo sabe que a gente fica com mau humor. E essa dívida, senhoras e senhores, das bets, é uma dívida escondida. E empresários já perceberam isso. Alguns, antes de demitir, porque como era grande o número de funcionários, foi investigar. Chamaram psicólogos, conversaram com as famílias, tentaram descobrir onde estava o problema. E descobriram o que ninguém queria enxergar: as bets. Homens e mulheres que nunca tiveram problema com dinheiro sempre pagaram tudo certinho ali em dia.
Hoje eles estão afundados em dívidas invisíveis. Gente que começa apostando R$ 10 e quando vê, já está devendo milhares de reais. Já está devendo o dinheiro da feira, o dinheiro da escola. Já está devendo o dinheiro do plano de saúde. Porque diferente de um jogo justo, muitas dessas plataformas não dependem da sua sorte. Dependem de uma coisa chamada algoritmo. O sistema sabe que você apostou. Sabe quanto todo mundo apostou. E esse sistema, ele decide quem ganha e quem perde. É um caça-níquel digital, só que sem ficha e sem limite. E quando o dinheiro acaba, entra o crédito. O cartão, senhoras e senhores, cartão de crédito, o parcelamento, a falsa sensação de controle, ah, são apenas R$ 100 por mês. Mas ninguém soma os outros 100 que já estavam lá. E quando você percebe, já são 500, 800, 1.000, R$ 2.000 comprometidos com dívida de jogo. E a conta chega. E não chega só no banco. Não chega só no final do mês, no seu salário. A conta chega dentro de casa. Chega na mesa do jantar, na conversa que não acontece, no olhar preocupado. Eu queria falar para vocês uma coisa. Tem famílias se desfazendo, tem casamento acabando, tem gente adoecendo, tem gente tirando a sua própria vida no momento de desespero. E em casos extremos, senhoras e senhores, tem gente desistindo de viver. Tudo isso por causa de uma promessa que nunca, nunca foi real. E no meio disso tudo, o trabalhador da classe B, da classe C, vai carregando mais esse peso. Ele já acorda cansado, já trabalha pressionado, já vive com o orçamento apertado, o orçamento no fio da navalha. Agora também ele carrega a culpa, a frustração e a ilusão de que ele errou sozinho, de que ele é o responsável pelo problema que ele criou. E aí vem um efeito mais perigoso, a irritação, a impaciência, o desânimo. O humor muda e vira doença. E quando o humor muda, senhoras e senhores, muda também a forma como se enxerga o país, como se enxerga o governo, como se enxerga o futuro. Porque quem está sufocado não quer saber de explicações. Ele não quer saber se a economia está batendo um recorde, ele não quer saber se a inflação caiu, ele não quer saber quantas escolas você está construindo, ele não quer saber se existe um sistema único de saúde, ele não quer saber de universidade pública, ele quer solução. O problema, senhoras e senhores, é que essa dor, muitas vezes, está sendo causada dentro de casa, por um cassino que ninguém vê, que não tem porta, não tem segurança, não tem horário para fechar. O problema do Brasil hoje não é um problema de governo. O problema do Brasil hoje é um problema social. É uma doença. É um cassino que funciona 24 horas por dia dentro do bolso do povo brasileiro. E talvez o maior prejuízo não seja o dinheiro perdido, seja a quebra de uma ideia antiga, simples, quase esquecida. A ideia, senhoras e senhores, de que o trabalho, o esforço e o tempo, eles são os caminhos reais para se construir uma vida.
Nada vem fácil, pelo menos para mim. Eu acho que para você também que é trabalhador. Quando essa crença se perde, o que sobra não é só dívida. O que sobra é um vazio. E um país inteiro, um pouco mais cansado. Essa foi a nossa crônica de domingo que está saindo hoje, segunda-feira. Eu queria falar sobre isso para que você entendesse por que, que o humor do brasileiro anda tão áspero. Por que, que as pesquisas mostram uma realidade diferente do que a gente vê no dia a dia? Porque o povo brasileiro, principalmente o povo da classe B e C, está doente. E o nome dessa doença se chama desespero. E é um desespero causado pelas bets. Eu sou César Marques, sou jornalista, é um prazer enorme ter você aqui. Se você ainda não nos conhece, vai lá no nosso site www.bahiapress.com.br, porque essa crônica de domingo vai estar publicada lá. Lembrando que a crônica de domingo pode ser qualquer dia, inclusive hoje, que é segunda-feira. Até a próxima.